Oi pessoal, tudo bem? Eu quero falar nesse vídeo sobre as diferentes formas de trabalhar com texto no AutoCAD. Eu vou falar principalmente sobre texto, mas as informações que eu vou passar também vão ser úteis para que vocês trabalhem com notações, simbologias e decidam qual a melhor forma de inserir esses elementos no projeto de vocês. Eu estou aqui com um projeto que já foi diagramado e eu estou olhando ele aqui no ambiente do layout. Então eu tenho aqui o model desse projeto e ele já foi diagramado aqui numa prancha A2 com duas viewports, onde eu posso ver o meu desenho que foi feito no model. E a primeira forma de trabalhar com texto no AutoCAD é justamente inserir esses elementos no layout, o que faz bastante sentido porque é como se a gente estivesse trabalhando diretamente aqui no papel. Quando a gente trabalha diretamente no layout, as dimensões são em milímetros e é bem fácil colocar porque não tem muito o que calcular. Quando a gente quer inserir texto, a gente tem aqui a nossa ferramenta de texto, que é o Multiline Text e o Single Line. Eu normalmente uso o Multiline Text, que é um texto que a gente tem mais controle, é como se fosse um texto do Word, né, que eu consigo botar parágrafo, alinhamento, ponto de manipulação. Então eu acho ele um pouco mais completo que o Single Line, que é um texto mais antigo. E antes de inserir um texto, eu gosto sempre de criar um estilo de texto, que é como se fosse uma categoria que vai armazenar informações como fonte, tamanho, e aí a gente pode ter diferentes categorias de texto no nosso arquivo. Por exemplo, um texto que eu vou usar para o título da prancha, um outro texto que eu vou usar para título de desenho, um outro texto que eu posso usar para nome de compartimento, e cada um desses estilos pode ter fontes diferentes e tamanhos diferentes. Então, para trabalhar com os estilos de texto, a gente clica aqui em Annotation, e vocês podem reparar que a gente tem atualmente nesse arquivo esses estilos de texto que eu poderia utilizar, mas eu vou criar aqui um novo, e para criar um novo a gente clica aqui em Text Style, ok? Eu vou clicar agora em New, vou escolher aqui um nome, e como eu estou criando aqui um texto para ser usado no layout, eu vou escrever assim, layout, underline, e como eu quero usar um texto para título de desenho, eu vou escrever título e vou botar aqui 5 milímetros, que é o tamanho que eu vou criar esse texto. Essa nomenclatura, obviamente, vocês podem colocar o que vocês preferirem. Eu vou dar aqui um OK. Aqui, agora, eu posso configurar esse estilo de texto. Eu posso mudar a fonte, mas eu vou deixar, nesse caso, Arial mesmo. Eu posso aqui mudar o tamanho, e como eu falei no layout, a gente trabalha em milímetros. Então, eu vou colocar aqui 5 milímetros, já que eu quero fazer um texto para título de desenho. E uma outra coisa que eu poderia marcar é a opção anotativa, mas isso seria um outro modo de trabalhar, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Então, por enquanto, eu vou clicar em Set Current, para que esse estilo agora seja o estilo corrente, e vou fechar. Então, reparem agora na nossa aba do Annotation, que o estilo que a gente acabou de criar está aqui. Isso quer dizer que qualquer texto que eu vá criar a partir desse momento vai estar nesse estilo que eu escolhi. Então, agora sim, eu vou clicar lá no meu Multiline Text, vou clicar aqui. Reparem que eu estou dentro de uma viewport, né? Então, primeiro eu vou sair da viewport, eu não posso estar dentro de nenhuma viewport. Agora sim, eu vou clicar novamente. Vou fazer aqui uma caixinha e eu vou escrever aqui planta baixa. Ok. O ideal é que a gente crie, né, uma camada. Então, eu vou criar aqui uma camada chamada texto, que eu vou colocar a cor amarela. Ok. E agora sim, eu tenho aqui o meu texto colocado na camada correspondente. Então, é bem simples trabalhar com texto aqui no layout. A gente basicamente escolhe o tamanho em milímetro e a gente coloca aqui sem precisar fazer conta nenhuma. Se eu quisesse continuar e finalizar aqui a minha simbologia de título de texto, eu poderia aqui criar um círculo com 6 milímetros de raio, que aí eu teria 12 milímetros de diâmetro. Eu poderia agora fazer uma linha aqui bem no meio, para ser aquela linha. E eu posso agora copiar esse texto para baixo e escrever a minha escala. Então, ou eu crio de novo o texto, ou eu basicamente copio ele aqui para baixo. Aqui eu vou dar um duplo clique e vou escrever a minha escala. Agora, nesse caso, se a gente for seguir a norma, né, eu teria que ter 3,5, né? Então, eu não preciso, nesse caso, criar um outro estilo de texto.
porque isso vai me dar muito trabalho. Eu basicamente vou manter o mesmo estilo, mas eu vou indicar que nesse caso eu vou querer 3.5. Então eu venho aqui em cima, boto 3.5, aqui é onde eu posso definir a altura dos elementos específicos. Eu poderia mudar, por exemplo, só a altura de uma letra. Vou dar um Enter. Então agora eu já tenho a minha simbologia. Obviamente o ideal aqui era dar um offset, né, para alinhar melhor os meus textos, mas esse vídeo eu estou focando mais em texto, então eu vou fazer ele rapidamente. A mesma coisa aqui a gente pode fazer para o número da prancha. Eu posso basicamente copiar o texto que eu já criei, dou um duplo clique nele. Então sempre que a gente quiser editar um texto, é só selecionar e dar um duplo clique. Vou botar aqui o número 1, depois eu vou mover aqui até que ele fique na posição correta. Ok, eu vou colocar, na verdade, tudo isso aqui na camada texto. Ok, e é claro que o ideal é que vocês depois alinhem corretamente os textos com guias e tudo mais. E a gente viu então que é bem simples trabalhar com textos e também simbologias diretamente no layout. É só a gente pensar nas medidas em milímetro que eu vou querer no formato final da minha impressão e informar isso para o AutoCAD. Digamos agora que eu queira continuar usando textos no layout, mas para colocar nomes de compartimento. Eu poderia criar, por exemplo, um novo estilo. Então, eu vou clicar aqui, vou botar aqui New, e vou botar Layout, compartimento, de nome de compartimento, 3.5, né, que é o tamanho desse tipo de texto, ok? Eu vou usar uma fonte diferente só para a gente testar. Por exemplo, eu vou usar essa aqui chamada Estilos BT. E aqui vai ser 3.5, que é o tamanho desse tipo de texto, de acordo com a norma. Set Current, ok. Vou fechar. E o processo de inserção vai ser igual. Eu vou clicar aqui no texto. Eu estou verificando, ele é realmente o estilo corrente, né? Eu aqui vou fazer uma caixa de texto e vou escrever sala de estar. Ok? E eu posso fazer cópias, por exemplo, para cá. Depois para cá também, para ser aqui, né, os meus textos de compartimento. Ok, e aparentemente isso aqui está funcionando bem. Os meus textos estão no tamanho correto, de 3.5. A gente pode sempre medir, né, se a gente quiser, a gente vem com a régua e mede, né, aqui deveria ter 5, está com 5. Né, aqui deveria ter 3,5, né, se eu medir aqui, eu vou ter também esse valor de 3.5, tá? Então, qual seria o problema desse método? Uma coisa que pode acontecer é que, como o texto no layout ele fica num espaço que é diferente do espaço do desenho, se a gente começar a mexer muito no desenho em termos de escala ou de movimentação, esse texto ele fica perdido. Por exemplo, se eu pegar a minha viewport e movimentar ela, o texto ele ficou para trás. Se eu der um duplo clique e também movimentar o meu desenho, ou mudar a escala do meu desenho, vai acontecer o mesmo problema. Então, obviamente, é possível que eu coloque todos os textos e simbologias aqui no layout, seria a forma até mais fácil de trabalhar, mas isso causa esse problema de fluxo de trabalho. Então, o que muitas pessoas fazem é inserir esses textos e outras simbologias no Model, porque lá eu não vou ter esse tipo de problema.